Tudo bom? Como vai? Meu desejo é que sua família, sua vida, seu ministério esteja recebendo das poderosas bênçãos do Senhor. Hoje eu queria falar um pouco sobre o que é uma vida transformada. O que é a dinâmica de uma vida que passou por um processo transgrediente de profunda alteração de rota em relação à experiência redentora com Jesus. Para falar disso, eu queria usar uma expressão que às vezes é levada, é interpretada, entendida dentro de um cenário muito sacramental ou então num cenário, digamos assim, teológico-ético, que é a questão do batismo. Por conta das visões, tanto sacramental como ético, ou seja, um compromisso ético com uma ordenança, então a visão sacramental e a visão ordenativa, se perde, acaba se perdendo, se entra nessa compreensão, nessa tela mais específica e acaba se deixando de perceber outros recortes, outras ênfases, sublinhamentos importantes que Paulo faz dentro do texto, que na verdade tem um significado muito maior que a própria perspectiva formal da relação com o batismo, que é exatamente o que ele representa do ponto de vista de realidade, ou seja, que o batismo representa uma relação que acontece de modo extraordinário com Jesus. Então eu queria, a partir dele, entender o que é que de fato é uma vida realmente alterada, redirecionada, modificada na sua mentalidade, nas suas lentes, nos seus conteúdos e núcleos mais profundos, a partir desse texto. O texto é Romanos, capítulo 6. Eu quero só ler o versículo 4, com destaque na última parte do versículo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte. Note isso. Por meio do batismo. Batismo é a causa formal. Ou executiva. Com o propósito de que, aí qual é o entendimento, qual é o significado, né? O telos desse batismo. O propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, vivamos uma nova vida. Você compreendeu aí como essa abordagem extremamente formalista, que se direciona para a forma como esse ato é realizado, acaba tomando toda a cena? Se discute tanto se batismo é por imersão, por aspersão, e não sei o quê, e aí se esquece que, de fato, independentemente de qualquer coisa, o batismo aponta para uma realidade. O batismo afirma que houve algo extraordinário, que houve algo tremendamente decisivo, radical, divino, celestial, que adentrou a nossa realidade, a nossa vida e fez mudanças profundas, mudanças extremamente matriciais, trabalhou dentro da nossa vida, nos dando uma nova realidade de existência. Quero fazer uma pergunta. Quanta gente foi
se batizou, passou pelo batismo, uns por imersão, outros por aspersão, outros por efusão, etc., mas que nunca vivenciaram a plenitude, a experiência concreta de uma nova vida. E não é uma nova vida no sentido de uma gestão de imagem. Não é uma nova vida no sentido de uma maquiagem. Não é uma nova vida no sentido de incorporar uma persona religiosa, uma persona piedosa, com aspas na piedade. É sim, porque existem tantas identidades fluidas que é possível, dentro dessa experiência, pessoas perderem a sua própria identidade nesses processos das personas, que são os vários personagens que a gente assume no viver a vida, no desenvolver, no estar nessa trilha da existência. A gente acaba que, por força até de privacidade, em outros casos até por defesa do ego, nós vamos criando vários personagens e assumindo isso. Evidentemente que há identidade nuclear, que é aquele eu real, aquele eu que, de fato, descreve quem você é. Bom, aí você não trabalha, assume uma persona, a persona daquele profissional, etc. Mas há momentos em que a crise de identidade, que essa falta de um enraizamento identitário muito forte é tão intenso que acaba que o indivíduo se perde no processo. Começa a assumir personalidades incorporando as verdades daquele personagem, da maneira que o personagem se torna o eu. Claro que aí é um viés bem psíquico, psicanalítico, etc., mas a gente precisa entender isso também, porque isso acontece muito dentro da experiência religiosa, dentro da experiência com a Escritura, com o que a Escritura diz, afirma, e a gente começa a fundamentar não uma nova vida real, não uma experiência absolutamente glorificadora, transfigurante, que gera uma nova percepção da vida, um novo viver a existência, um novo viver no mundo, uma perspectiva do em si, uma perspectiva desse Dasein que somos, de modo totalmente, absolutamente diferente, radicalmente diferente. Isso Jesus vai definir como, de fato, segui-lo. Paulo vai dizer que é a experiência de união com Jesus. A vida transformada do jeito que Paulo está dizendo é muito mais do que vivenciar a coreografia da religião. É muito mais do que vivenciar esses conceitos que são pós-escriturísticos, no sentido de que é uma tentativa de interpretação e de aplicação daquilo que se ouve. É uma interpretação da verdade da Escritura. Quando de fato o que Jesus propôs e o que de fato Paulo vai interpretar aí como apóstolo é que há uma experiência extraordinária, divina, suprarracional com Cristo, de tal maneira que nós ressuscitamos com Ele. Nós vivemos a experiência da morte dele, com Ele, e então vivemos a plenitude dessa experiência, dessa nova experiência, porque é nova a vida, de viver agora um evangelho ambulante, viver agora uma experiência de caminhar com o Senhor e de ter os efeitos dentro do nosso interior,
do poder e da glória da ressurreição. Em essência, viver uma vida ressuscitada, gloriosa. Meus queridos, quanto as igrejas precisam de fato de uma experiência dessa natureza, uma modificação real, não de retificação de comportamento, mas de uma nova mentalidade transformada pela nova vida que agora precisamos viver. Por isso, quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe.